Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Estamos nesse mês agora de fevereiro, continuando aquela série titulada Idolatria segundo a Bíblia. Esse é o quarto vídeo e sempre lembrando para que vocês curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, espalhem esse canal para o maior número de pessoas que vocês conheçam. Pois bem, hoje, nesse quarto vídeo da série Idolatria segundo a Bíblia, nós vamos abordar o seguinte: da manifestação do pecado da idolatria, na questão das autoridades políticas que inventam deuses em formato de estátuas para os povos dominados adorarem. Então, nessa série que nós estamos trabalhando, da idolatria segundo a Bíblia, nós estamos agora no volume 4, nós estamos apresentando todos os tipos de manifestação da idolatria. Nas primeiras aulas nós vimos questão de cobiça, outras coisas outros tipos que a Bíblia própria mostra que não tem a ver com a manifestação do pecado da idolatria na forma de estátuas. Isso nós vimos outros. Agora a gente começou a ver o pecado da idolatria manifestado através, tendo como objeto as estátuas que são feitas no sentido de adoração. Agora, no presente vídeo, nós estamos vendo que aqueles casos em que uma autoridade política, um rei, um imperador, ele inventa uma divindade, e faz uma estátua para essa divindade que ele inventou e fala: adorem, se não adorar, já sabe, vão ser perseguidos. Então vejamos esse exemplo na passagem de hoje, que é de Daniel, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Vejamos. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, de 60 côvados de altura e 6 de largura, e erigiu-a na planície de Dura, na província de Babilônia. Depois convidou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juristas, os juízes e todas as autoridades das províncias a comparecerem à inauguração da estátua ereta pelo rei Nabucodonosor. Assim sendo, reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juristas, os juízes e todas as autoridades das províncias para a inauguração da estátua ereta pelo rei, diante da qual todos permaneceram de pé. Então foi feita por um arauto a seguinte proclamação: povos, nações, se traz a vosso conhecimento. Aí fala: povos, nações, gente de todas as línguas, quer dizer, eis o que se traz a vosso conhecimento. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, vós vos prostrareis, ou seja, vós vos ajoelhareis, Olha que interessante, Aí ele está falando aqui, o anunciador do evento fala bem claro para todo mundo: no momento em que a flauta for tocada, vós, ou seja, vocês do povo, terão que se ajoelhar em adoração. Olha só, a Bíblia é muito clara: em adoração, ou seja, quando é no espírito de adoração, é bem claro, é bem explícita a Bíblia, diante da estátua de ouro ereta pelo rei Nabucodonosor. Aí fala: quem não se prostrar para adorá-la, ou seja, adorar a imagem, será precipitado sem demora na fornalha ardente. Ou seja, perseguição religiosa. Você tem que adorar a estátua como se fosse Deus, senão você vai morrer. Porque o rei Nabucodonosor assim prescreveu: tem que adorar a imagem como Deus, como se fosse Deus, senão morte. Versículo 7. Assim, logo que as pessoas ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, prosternaram-se todos, ou seja, ajoelharam-se todos, povos, nações e gentes de todas as línguas, em adoração.
Ou seja, bem claro que foi no espírito de oração. Ou seja, quer dizer, você pode ajoelhar em espírito não de adoração, só de veneração. Ou seja, se a Bíblia acrescenta em adoração, é porque existe o ajoelhar-se em veneração. Ou seja, porque as duas coisas não são a mesma coisa, que há diferença, né? Senão a Bíblia só falaria ajoelhar-se, pura e simplesmente. Então, olha que interessante. Aí todos se prosternaram-se, né? Nações e gente de todas as línguas, em adoração diante da estátua de ouro ereta pelo rei Nabucodonosor. Nesse mesmo momento, alguns caldeus aproximaram-se para caluniar os judeus. Dirigiram-se ao rei Nabucodonosor, dizendo: Senhor, disseram, longa vida ao rei. Tu mesmo, ó rei, proclamaste por edital que qualquer homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música teria de se prostrar em adoração diante da estátua de ouro, e quem se recusasse seria precipitado na fornalha ardente. Pois bem, há aí alguns judeus a quem confiaste a administração da província da Babilônia, quais Sidraque, Misaque e Abinego, os quais não tomaram conhecimento do seu edito, do rei, não renderam culto algum a teus deuses. Ou seja, o culto aqui é de adoração, porque falou deuses, então é adoração, e não adoram a estátua que erigiste, ou seja, que o rei construiu. Versículo 13. Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou o comparecimento de Sidraque, Misaque e Abinego, os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei. Nabucodonosor disse-lhes: é verdade, Sidraque, Misaque e Abinego, que recusais o culto a meus deuses, não é santos não, deuses, bem claro, e a adoração, não veneração, a adoração, a estátua de ouro que existe. Pois bem, estáis pronto no momento que ouviste o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumento de música, a vós prostrais em adoração, diante da estátua que eu fiz? Se não fizerdes, sereis precipitados de relance na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderia livrar-vos de minha mão? Ou seja, o rei ainda debocha do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, falando que Deus poderia livrá-lo de mim. Ou seja, querendo dizer, eu sou teu Deus, eu sou teu rei e teu Deus. Se eu mandar você prostrar em adoração perante uma estátua ou perante mim mesmo, você tem que fazer, porque não existe nenhuma divindade fora de mim no qual pode livrá-lo você de mim. Ou seja, é o pecado da idolatria também, não só com relação às imagens, mas com relação a ele mesmo se pôr no lugar de Deus como palavra final de conduta das pessoas. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, até a próxima e espero que seja de bom proveito mais esse esclarecimento. Até mais.